bem-vindas ao podcast Saúde Íntima com Doutora Rose. Nós estamos em um mês muito especial, Outubro Rosa, mês da conscientização a respeito do câncer de mama, da prevenção, do cuidado e do resgate da autoestima da mulher. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, que é a reconstrução da autoestima após a mastectomia. E a nossa convidada é Liana Brito, paramédica, micropigmentadora estética. Ela faz um trabalho transformador através da micropigmentação, que é a reconstrução da areola, devolvendo confiança para essa mulher mastectomizada. E prepare-se, né? Porque hoje o episódio vai estar maravilhoso com essa minha convidada. Ela tem muitas informações para trazer para você. Eu quero agradecer o Ateliê Interface por esse conteúdo de qualidade que ele nos entrega. Quando eu falo, né, de qualidade, é que é realmente um ateliê que se preocupa com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, né? Essas poltronas confortáveis que a gente dá até vontade de deitar aqui, o tapete, né? Toda a estrutura de iluminação, microfone, câmeras, né? Tem 3 câmeras aqui, então é um estúdio que realmente entrega muita qualidade, muitos equipamentos aí para entregar uma qualidade também para você, que é o público que nos assiste. E muito bem-vinda, Liana Brito. Conta para mim um pouquinho da sua história. Me fala quem é você e como você decidiu trabalhar com a micropigmentação de areola. Bom, eu sou graduada em enfermagem pela UFMG há 30 anos e no momento de transição de carreira que eu fiz há 13 anos atrás, a micropigmentação veio para mim como um presente. Foi uma grande amiga que trabalha com cirurgia plástica, ela falou: Liana, você pinta tão bem, você é enfermeira, por que você não faz redesenho areolar pra gente? Pra gente, porque é a realidade do cirurgião plástico, que é quem reconstrói essa mama após o câncer de mama. E aí eu digo que a micropigmentação veio para mim como presente, porque na minha transição de carreira, eu queria muito fazer algo que eu pudesse impactar na vida das pessoas. E eu recebi isso. Que lindo, né? Então, essa amiga que te impulsionou. Foi. Estão vendo? Mulheres ajudando outras mulheres. Sim. Que você seja uma mulher que impulsiona outra mulher. Independente da sua profissão, independente do que você faz. Porque hoje você consegue impulsionar várias mulheres, né? Sim. Através desse resgate da autoestima. O tempo todo, porque a mulher, quando chega ao meu consultório, ela sempre tem uma dor a ser tratada, que ela parece ser em uma perspectiva de desenho ou de uma camuflagem, mas é uma dor emocional também. Sim. E o que mais te marcou, assim, na primeira paciente que você atendeu? A primeira paciente que eu atendi, ela veio de Florianópolis. E o que mais me marcou é ela contar a história dela, que durante o tratamento de câncer, o marido dela foi, assim, extremamente presente. E ela me disse assim: Liana, eu ia para o tratamento e meu marido sempre estava lá comigo. E a maioria das mulheres estavam sozinhas. Quando ela terminou o tratamento dela, toda a fase cirúrgica, ele abandonou ela, assim, da noite para o dia. E antes de abandonar, ele foi muito rude com ela, até dizer: você agora é meia mulher, então eu não te quero mais. Nossa, então, o que mais... até arrepiada. Isso acontece muito, estatisticamente, a mulher que passa pelo câncer de mama, vem o momento da separação, né? O homem não dá conta daquela situação. E às vezes faz isso de uma forma muito rude. E o que mais me marcou foi a força dessa mulher de não desistir, de não acreditar naquilo que ele estava falando. E eu acho que é isso, né, que a gente tem que fazer na vida, né? Não acreditar só nos outros, acreditar no nosso potencial. Então,
Ela veio para reconstruir a areola dela, para redesenhar, porque ela acreditava nela, porque ela ainda se amava e ela queria seguir a vida com uma perspectiva melhor, mais leve. Então foi o que mais me marcou da minha primeira paciente, foi essa história. Nossa, e assim, é chocante, mas é muito real. É muito real, mais real do que a gente imagina. Eu acho que mexe, né, com a família toda. Mexe muito com a mulher, sim, é claro, ela que está ali no período de sofrimento, de passar por toda aquela questão da quimioterapia, né, porque não tem como não sofrer, né, passando por uma cirurgia, uma quimioterapia. Mas eu percebo que a mulher que ela tem o emocional mais forte, como você falou, que se ama, que se gosta, que se cuida, né, o amor próprio aí, Sim. ele é muito importante mesmo, até mesmo para que o parceiro também sofra esse impacto da força que a mulher tem, né. Sim. E é uma pena, né, ter acontecido isso com ela, mas é a realidade de muitas outras mulheres, né. No seu consultório, você pega outras situações, assim, atende outras pacientes nessa mesma situação? Sim, é muito comum, como eu disse, estatisticamente, os homens, eles não dão conta dessa situação. Às vezes, eu já escutei casos de pacientes que falam assim: "Meu marido não deu conta de me ver sofrer. Ele não me tratou mal, Uhum, mas ele não deu conta daquele sofrimento". sim. Aí pode parecer egoísmo, se a gente for falar sobre isso, a gente vai falar de tantos sentimentos, né, o sentimento dele diante de uma dificuldade, se dá conta ou não dá conta de enfrentar. Mas ainda que você não dê conta, não há necessidade de judiar do outro. Você já está passando por um momento difícil, um momento de medo, né, medo de não sobreviver, de como que vai ser a vida daqui para frente. Às vezes essa família tem filhos, filhos pequenos. Então, assim, é um momento de muito medo e insegurança. Então, seria muito melhor que houvesse uma família integrada, que acolhesse, que orientasse, fosse unida. Então, assim, seria mais leve. E é importante a ajuda de uma psicóloga aí nesse caso, né, de uma intervenção psicológica para ambos, né. Sim. Durante o tratamento do câncer, seja ele câncer de mama ou qualquer outro, é muito importante o atendimento multidisciplinar. Sim. Então, essa intervenção da psicologia é de extrema importância. Então, assim, tem muito paciente que busca externo, Uhum. né, mas os serviços hoje têm o atendimento, tem a psicóloga, como tem a nutrição, né, uma nutrição específica para aquela mulher que está passando pelo tratamento. Então a gente realmente precisa olhar para esse momento de forma mais ampla, com mais profissionais, mais acolhimento. Uhum. E o que é exatamente a micropigmentação de areola? Micropigmento, E como que você faz todo esse trabalho, assim, que é maravilhoso, que eu já vi algumas fotos. sim. A micropigmentação é uma técnica de pintar a pele. Então, micropigmentação nada mais é do que uma tatuagem. Ah, Liana, mas é igual qualquer outra tatuagem? Não, tecnicamente, a gente pinta de forma mais suave, mais superficial, para que os tons fiquem mais natural, que a gente traga mais realismo. Então, diante da profundidade que a gente põe a tinta, a forma de desenhar, então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho 2 contextos de resultados diferentes. Uma areola diferente da outra, a gente desenha com luz e sombra para poder dar essa perspectiva de tridimensional, né, parecendo que o mamilo está saltando. E cada paciente eu desenho de um jeito, porque ela normalmente, na maioria das vezes, ela tem a outra areola. Então eu faço uma cópia do desenho de uma areola na mama mastectomizada. Gente, olha que perfeição esse É. trabalho. Fica muito perfeito. Então Você realmente é uma artista. tem paciente que fala assim: "Ana, eu fui fazer minha mamografia e a falou assim: "Olha, você tem que, colocar sua areola aqui". Ela falou: "Não, eu não tenho areola". "Tu tem sim". "Não tem". Teve que chamar o médico para poder confirmar que ela não tinha areola, de tão, perfeito, de tão natural que fica.
Nossa, que ponto você chegou, hein? Parabéns. Parabéns mesmo, é um trabalho espetacular. E me conta uma coisa, antes de você fazer a micropigmentação, tem todo um preparo dessa pele e o depois também que é realizado, né? Como você falou, é um tipo de tatuagem. É, como que funciona? Bom, eu sempre atendo os pacientes, primeiramente eu faço uma avaliação. Então, o paciente chega ao meu consultório, eh, passa por uma avaliação onde eu faço toda a anamnese, eu entendo a história cirúrgica, a história de tratamento. Se o paciente passou pela radioterapia, vai ter uma pele mais fragilizada. Então, no momento dessa avaliação, eu faço um esboço, eu desenho a areola para o paciente se perceber no espelho e falar assim: "É isso mesmo que você quer? Você quer redesenhar?". Neste momento, eu avalio essa pele, para ver se ela está ressecada, se ela está frívola, né, se está frágil, às vezes ela está descamando. Então tem pacientes que eu preciso, orientar, que ela tenha um cuidado com essa pele antes, use excelentes produtos cicatrizantes, hidratantes por um tempo e só depois ela volta para poder fazer o procedimento. Existe um tempo mínimo, que é de 6 meses pós-cirurgia. Então, depois, 6 meses após a cirurgia, ela pode começar a pensar a fazer a micropigmentação. Mas se estiver fazendo radioterapia, tem que esperar todo o processo da rádio e também esperar um tempo depois da radioterapia, porque a radioterapia deixa a pele bastante frágil. E do pós-procedimento, eu trato como se fosse uma ferida, porque eu lesiono essa pele. Então, é uma ferida bem superficial, como se fosse uma escoriação, mas ela precisa ser cuidada, porque não pode ter, né, nenhuma contaminação. No processo cicatricial é aonde a tinta vai fixar, então essa cicatrização tem que evoluir muito bem. E agora eu vou falar da parte nutricional, que é extremamente importante. A minha especialidade não é oncologia. Já atendi vários pacientes oncológicos, mas hoje eu prefiro não atender mais, eu prefiro encaminhar essa paciente. Até mesmo porque eu já tive perda na família e eu acabo me envolvendo emocionalmente com esses pacientes. Então eu prefiro hoje encaminhar e tratar da pessoa pós, né? Depois que ela termina todo o processo, aí eu faço atendimento. Até porque essa mulher tem uma desregulação hormonal acontecendo durante o período da quimioterapia. A quimioterapia, a radioterapia, ela vai adiantar um processo de menopausa, por exemplo, dessa mulher. E aí a parte nutricional, antes, né, dessa questão de deixar essa pele preparada, antes de fazer a micro, eu acho essencial. Por quê? A paciente de pós, né, cirurgia, ela geralmente tem uma deficiência nutricional grande, muitas das vezes com anemia, muitas das vezes uma falta de hidratação mesmo, porque ela tem tantas coisas para pensar, tantas coisas para cuidar, que ela esquece do tomar água, que é essencial, que é importante para a saúde da pele, da unha, do cabelo. Então, o aporte nutricional dessa paciente, se ele estiver mais balanceado, né, com certeza essa micropigmentação vai dar um resultado melhor. E na hora de fazer o processo de cicatrização, o próprio organismo dela vai se recuperar melhor também. E É uma realidade. É uma Você realidade. deve ver isso. E quando ela chega com essa pele muito frágil, eu oriento, né, a hidratação, pergunto sobre como que está a alimentação dela, se ela já retomou uma vida alimentar melhor. E a gente está falando assim, às vezes ela não passou por uma cirurgia, Sim. às vezes ela passou por 5 procedimentos, Uhum. até chegar até mim, né, porque ela fez a mastectomia, colocou o expansor, depois retirou o expansor, colocou a prótese definitiva, e aí tem as complicações, que às vezes ela perde essa prótese, o corpo expulsa. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem. Então, quando ela chega para retomar essa questão emocional com a micropigmentação,
ela já passou por muitos procedimentos. Então é uma pele que realmente tem que ser cuidada. Às vezes ela tem um retalho que foi feito, um retalho das costas para poder fazer a mama, né? Porque às vezes ela perdeu todo o tecido da pele da mama dela. Então tem que tirar um tecido das costas ou do abdômen para poder remontar essa mama. Uhum. Então, E que bom que temos tecnologia avançada para isso, né? Eu fico muito feliz, assim, de ver como avançou e feliz de ver o seu trabalho trazendo esse resgate dessa mama mais bonita, porque fica bem mais bonita. fica bem mais bonita. A semana passada eu atendi uma paciente que ela falou assim, me perguntou, o que você acha que eu vou sentir quando eu fizer a micropigmentação? Olha que pergunta. Uhum. Ela te desafiou, Me né? desafiou, né? E eu falei aí eu respondi a pergunta dela com um relato de uma paciente que chegou para fazer o retoque e olhou para mim e falou assim: olha, eu estou de sutiã novo. Eu falei, né? Eu não sei a rotina dela, eu não iria saber que ela está de sutiã novo. Então, deixa eu te explicar. Porque eu só estava usando top, essas coisas bege, cinza, e agora eu comprei uma lingerie nova para mim. Porque agora eu me sinto melhor. Resgate da autoestima. Pensa, né? E foi o que eu falei lá atrás, né, no inicinho, que é um processo longo, demorado, que ela passa por várias situações até começar esse resgate dessa autoestima. Então, quando ela chega para você, ela já tá com vontade de resgatar essa autoestima. Exatamente, porque é bem longo, né? Se você faz só cirurgia, às vezes você vai tratar 1 ano e meio, 2. Uhum. E a recuperação, né, após o procedimento, tem algum cuidado essencial de, por exemplo, não pode pegar sol, não pode determinado sabonete, não pode passar buchinha? Sim. Como que funciona? O cuidado pós é um cuidado simples, mas ele precisa existir. Realmente, você não pode fazer exposição direta ao sol. Na primeira semana, evitar sauna, mar, piscina, água. As minhas pacientes saem do consultório com um curativo, que ela fica com esse curativo 3 dias, né? Eu já coloco um cicatrizante ali. Então, 72 horas, quando ela retira o curativo, ela já ganhou no processo cicatricial, né? Porque o processo cicatricial tem que ser efetivo para a tinta fixar no corpo dela. Se não for efetivo, a tinta não vai fixar. Então, tem que evitar água, piscina, mar, água quente, bucha, e usar um bom cicatrizante no pós-procedimento. É simples, mas tem que ter um E cuidado. aí você passa toda a prescrição. Então, ela sai do consultório com todas as orientações por isso. E agora essa pergunta aqui é bem delicada, assim. Você já presenciou transformações emocionais marcantes em pacientes após a micropigmentação dessa mama? Me conta, assim, mais uma história, além dessa que você já falou do sutiã novo. Uma senhora de 70 anos, contar a história dela. Ela veio do interior de Minas Gerais, chegou ao meu consultório, uma pessoa assim de muita fé e de muita alegria de viver. E aí ela falou assim, eu resolvi, depois de 5 anos já de tratamento, ela falou assim, agora eu resolvi fazer a minha areola. Eu sempre pergunto, o que te trouxe aqui depois de 5 anos? Né? Porque às vezes assim, todo mundo acha que ela vai terminar o tratamento e que ela vai querer reconstruir a areola dela. E isso não acontece num tempo tão rápido. A paciente precisa estar pronta. Precisa estar pronta. Ela fica cansada do tratamento, né? Mais uma coisa, não. Agora não. Aí ela chegou para mim e falou que durante o tratamento ela ficou viúva. Ela tinha ficado viúva e que ela estava bem. E aí ela tinha reencontrado o primeiro namorado dela de infância. Né? De infância não, gente. Da adolescência. E ela ia encontrar com ele. Ela estava saindo com ele, conversando, e ela ia ter um momento íntimo.
E aí ela queria redesenhar a areola. E ela olhou para mim e falou assim: você acha que eu estou sendo muito vaidosa? Que afinal de contas eu tô curada. Eu falei: nunca, né? Será que eu tô? Tem 70 anos. A idade não tem idade. Idade, sabe? Então ela saiu, ela deixou uma alegria no meu consultório e saiu mais feliz ainda, sabe? Com esse desejo da vida, porque ela estava fazendo por ela, porque ela falou assim: eu quero estar melhor para estar num novo relacionamento. Nossa, mas tem umas senhoras de 60, 70, 80 que tem muito pique, Tem gente. muito pique. Eu já atendi a paciente mais velha que eu atendi, ela tinha 94 anos. Que gracinha. E por que que a senhora está fazendo isso para mim? Isso. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Que lindo. Muito lindo. E a pergunta que não quer calar. Agora, é doloroso? É um procedimento que dói, assim como algumas pessoas falam, né? Nossa, fiz a tatuagem, em tal lugar doeu, em tal lugar não doeu tanto assim. A região, assim, como é que é o relato das suas pacientes? Bom, a mama é uma região super sensível, né? Mas, em função da mastectomia, acaba que a rede de terminações nervosas, né, que daquele tecido é seccionada. Então, assim, ela acaba perdendo a sensibilidade. Majoritariamente, a paciente mastectomizada perdeu a sensibilidade daquele tecido que restou. Uhum. Eventualmente tem umas pacientes que, assim, na hora que eu desenho a areola, né, na posição que eu faço ali naquela mama, às vezes tem um ponto que tem um pouco de sensibilidade ainda, mas majoritariamente ela não sente aquele local. Sim. Já aconteceu sim, para minha surpresa, de paciente sentir um desconforto o tempo todo. Mas isso é muito raro. Então, assim, o procedimento é dolorido? Não. Paciente mastectomizado, não, ele não é dolorido. E, eventualmente, ela vai ter uma sensibilidade que não a impede. Eu falo assim, nunca ninguém saiu dessa cadeira aqui e foi embora sem fazer o desenho da areola dela. Que bom, É. que bom. E aí, é bom ressaltar, porque quando você fala de dor, às vezes as pessoas assim, mas pode usar um anestésico, né? E aí, Eu ia te perguntar isso. extremamente polêmico, né? Até saiu recentemente uma resolução do Conselho Regional de Medicina. Que hoje até para fada quem usa anestésicos. O anestésico, mesmo sendo tópico, ele é de prescrição médica. Sim. Então, assim, eu falo com as minhas pacientes, eu gosto de pôr minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Eu não tenho respaldo legal para usar anestésico. Mas é tópico. Mas eu não tenho respaldo legal porque é uma prescrição. Então, quando a paciente está com muito receio, ela conversa com o médico dela. Ela dá um encaminhamento para o médico e o médico prescreve. E muitas vezes o médico já me liga ou me avisa quando ele encaminha a paciente. Às vezes eu mesma faço contato, falo, ela está com muito receio. E aí eles prescrevem. Mas isso também é muito. Entendi. E é seguro para qualquer mulher? Para qualquer mulher, desde que você esteja no momento certo, pós-operatório, você não esteja mais fazendo, né, radioterapia. Às vezes, né, já aconteceu muito raro, o paciente, no momento ainda da quimioterapia, desejar já reconstruir, e aí tem que ter um diálogo muito próximo do oncologista, que aí ele define qual é a melhor data dentro do ciclo da quimioterapia para que ela possa fazer o procedimento. E aí, se ela não tem outras doenças de base, né? Então, às vezes, a paciente imagina, ela tem um lúpus. Então, faz uso de corticóide. Então, são todas questões que a gente tem que avaliar na anamnese para eu saber se
tem ou não tem Se a contraindicação. glicemia está descontrolada, se ela é diabética, se tem dificuldade de cicatrização. Se ela está com descontrole. Então, tudo isso. Então, usa anticoagulante, tem contraindicação? Não, não tem contraindicação. Mas aí a gente alinha com o profissional, com o médico que cuida dela, para poder, por exemplo, no caso anticoagulante, suspender uns 2, 3 dias antes do procedimento, para evitar que saia um pouquinho mais de sangue, porque o procedimento não sangra, Uhum. é um seroma que sai, né? É o orvalho, é o orvalho que sai da pele ali, não é um sangramento, mas se ela faz uso de anticoagulante, vai ter um pouquinho de sangramento. Entendi. É porque não aprofunda Não. tanto na derme, Não, né? Na não. camada da derme. E como os profissionais de saúde, da estética, eles podem se unir para oferecer mais acolhimento e cuidado para essas mulheres? Na sua opinião, qual cuidado multidisciplinar, assim, para uma mulher que fez a retirada da mama? Olha, a gente não pode generalizar, né? Mas eu ainda percebo nesses 9 anos que esse cuidado que vai ter impacto emocional, ele ainda não é tão eficiente. Então, assim, às vezes o profissional, né, o principal profissional que cuida dessa mulher é o mastologista Sim, e o oncologista, que ela vai ficar com eles o resto da vida. sim. Então, ela fica muito sensibilizada e às vezes esse profissional, que é o que mais encontra com essa mulher no pós-tratamento, ele ainda não indica ou não acolhe esse sentimento. Então, eu já ouvi, sim, relatos de pacientes de dizer assim: eu não sabia que existia esse procedimento. Eu até perguntei para o meu médico o que eu podia fazer. E aí ele me respondeu assim: mas isso não é nada, não. Você está viva. Uhum. Então, assim, como não é nada? Né? Não é nada para quem? Para ela, de repente, é tudo. De repente, Porque ela fica se- mais feliz. Se aquela questão ali, a autoestima dela foi lá no chão, e aí ela pode até começar a ter uma depressão, fica fácil ter uma residência de câncer. Exatamente. Então, assim, esse cuidado emocional, eu acho que a gente tem que pensar nisso o tempo todo, sabe? Sim. O tempo todo pensar assim, como que eu posso fazer para poder melhorar a autoestima dessa paciente? Como que eu vou acolher? Então, assim, para todo paciente que vai ao meu consultório, eu não consigo atender sem conversar com ele e entender por que ele está ali. E às vezes ele vem com uma marca, com uma cicatriz, que era emocional. Uhum. Porque quando eu caí, machuquei a minha perna, tinha acontecido isso. Então, quando ele verbaliza essa história, o meu trabalho fica mais fácil. Porque ele vai entender que não tem um milagre, eu não vou devolver a areola para ela. Uhum. Eu não vou devolver o mamilo, a proeminência do mamilo. Sim. Mas ela sente conforto durante o processo porque eu acolhi aquela dor. Então, eu acho que os profissionais poderiam fazer mais isso. É óbvio que melhorou muito, mas eu acho que a gente ainda pode ganhar mais espaço nesse conversar com o paciente e entender sobre a dor dele. Seria tão bom se todos os médicos já encaminhassem. Não, não é todos os médicos. Tem alguns que, assim, caminham todas as pacientes. Elas falam assim: eu vim aqui porque doutor fulano falou que era para eu vir. Eu nem preciso. Uhum. Nem preciso, mas ele está falando tanto na minha cabeça, eu tenho consulta com ele de novo. Mês que vem ele vai falar de novo, a passada ele já falou comigo que eu merecia, mas eu não preciso. É muito interessante, porque eu desenho, ela olha no espelho e fala: e aí, você precisa? Ela fala: gente do céu, por que eu não fiz isso antes? Então, assim, às vezes ela vem pelo incentivo do profissional que está cuidando dela, mas não é muito comum. E é sobre isso, né? Porque tem gente que vai sentir muito a falta, né, dessa areola. Sim. Mulheres que não vão se importar tanto. Então, cada uma vai passar por um processo diferente, porque cada uma tem uma opinião diferente. E aí,
aquela que se importa muito ou que se importa pouco, eu acredito que o encaminhamento seria muito viável. É Porque aí dá o poder de de decisão. decisão, exatamente. A partir do momento que ela sabe que existe o poder de decisão, eu ainda atendo pacientes que, assim, não descobri agora que existe esse procedimento, e ela às vezes fez um tratamento há 10 anos atrás. Mas como se descobriu agora, só agora? 10 anos é muita É muito. coisa. E para aquela mulher que sente muito, ela, todas as vezes que ela vai tirar a roupa, ela vai sentir, ela vai se olhar no espelho, ela vai, né, se sentir assim de maneira desagradável, vamos dizer, tá faltando alguma coisa aqui e poderia ser ajudada já desde o início. Do ponto de vista médico, eu fiz um trabalho logo no início eu abri o consultório, de visitá-los, fui no consultório de vários e vários profissionais para apresentar esse trabalho. E foi uma receptividade muito boa. Mas ainda assim, eu acho que na correria, né, do atendimento, do cuidado, da saúde, do estar saudável, os exames estão bons, está tudo em dia, isso fica de lado. É, uma pena. Mas que bom que nós estamos aqui e podemos divulgar. Que a minha missão de vida é essa também, ajudar mulheres a melhorar a autoestima, a melhorar a confiança, a acreditar e amar a si mesma, né? Acreditar em si é essencial para tudo na vida. E aí eu procuro trazer mulheres que ajudam outras mulheres a ter mais autoestima, a melhorar, assim como você. Saúde íntima é para isso, é para que a mulher se cuide por completo, independente da situação que ela esteja vivenciando. E qual a mensagem que você deixaria agora para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama e para aquelas que já passaram pela cirurgia? Então, a mensagem que eu trago para essa mulher é que ela não perca a fé, porque a fé é algo assim que resgata, que eleva, que encoraja, então que ela não perca a fé. E do ponto de vista da autoestima, que ela pense assim: se eu posso estar pouco melhor, por que não dar um passo em direção a esse estar melhor? E não perder a oportunidade de conhecer, né? Porque a partir do momento que você conhece a possibilidade de estar melhor, você tem um direito de escolha. Ela tem um direito de escolha. Então, não, é o que eu mais ouço no meu consultório. Por que que eu não fiz isso antes? E aí fica sempre assim, mas por que que você não fez antes? Por não ter coragem, por ter medo, por não acreditar, por ter deixado de se gostar. Então não faça isso não. Continue se amando, mantenha a fé, continue gostando de você, porque depois que passa esse momento, a vida continua. E a gente tem muito ainda o que fazer na vida. E fazer mais feliz é muito melhor. Amém, que lindo. Muito lindas e sábias as suas palavras. Muito bom esse papo que a gente está tendo aqui hoje. Aprendi muito com você. Pensa o tanto que eu aprendo todos os dias. Pensa o tanto, porque eu não sei quem doa mais, né? Uhum. Eu acho que eu recebo mais do que eu poderia imaginar. É isso mesmo, nós aprendemos com as pacientes, recebemos das pacientes também conhecimento, carinho. A gente dá o acolhimento, elas devolvem esse acolhimento. É muito gratificante cuidar de mulheres. E às vezes você escuta histórias que você pensa assim: eu não daria conta de passar por isso do jeito que essa pessoa passou. Né? Então, assim, isso nos fortalece, porque se ela deu conta, é porque é possível. Então, se fosse comigo, eu daria conta. Então, aprendizado diário. Muito bonito. O seu trabalho, a sua história e esse seu acolhimento mesmo, né? Porque
Só de olhar para você já dá vontade de te abraçar, assim, de que você transmite essa paz, esse acolhimento, essa segurança. Eu faria o procedimento com você, com certeza. Aí o resultado vai ficar lindo. Espero que você não precise fazer esse procedimento, mas se precisar, eu estou aí para poder ajudar a resgatar a autoestima, eu não deixar perder, né? E você que está aí acompanhando esse podcast, está vendo o trabalho da Liana, envie esse vídeo para aquelas mulheres que você sabe que fez a cirurgia, né, que fez a retirada dessa mama e que podem também aproveitar do trabalho dela para resgatar essa autoestima. A mulher, ela precisa estar sempre olhando para o que ela quer, né? O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer para eu me sentir bem e melhor? Porque quem cuida de você é você mesma. Se você for depender do outro para cuidar de você, nem sempre você vai ter esse apoio, nem sempre você vai ter esse incentivo. Então, incentive-se a si mesma a se cuidar, né? Ter amor próprio, olhar para você primeiro, não é egoísmo. É você estar bem para cuidar do outro, para cuidar dos filhos, do marido, das amigas, da mãe, independente de quem você cuida. É cuidar de você primeiro e depois cuidar do outro. E aproveitando para falar de cuidado, eu quero falar sobre o grupo de desafios Afina, que é um grupo de emagrecimento online, que eu já tenho esse grupo há 6 anos. Tem uma equipe multidisciplinar dentro desse grupo, que é a doutora Vivane, uma nutricionista que toma conta do grupo para mim enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Tem o atendimento da psicóloga para todas que entram no desafio. Tem o atendimento da fisioterapeuta também, com o método hipopressivo para afinar a cintura. E tem a Anne Moura, que dá aulas de hitbox. Tudo dentro do grupo Desafio Afina. E aí, se você pensa, né, que de repente eu não quero fazer uma consulta, o grupo é pelo WhatsApp. Então fica fácil, né, na palma da sua mão aí. E quero agradecer mais uma vez o Ateliê Interface por toda essa entrega, né, de qualidade de imagem. Se vocês não viram ainda os outros episódios do podcast, deem uma olhadinha aí no Saúde Íntima com a doutora Rose no YouTube, que vocês vão ver a qualidade que esse estúdio entrega, né? Esse ateliê não é só para podcast. Vocês podem gravar também cursos, vocês podem gravar conteúdo para sua rede social, para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok. Aqui tem todo o preparo para isso. Tem todos os tipos de microfone aqui, né? Tem o microfone de lapela, tem aquele que coloca que é assim, tipo um headset. Então tem vários tipos de microfone, não só isso que vocês estão vendo aqui. E quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite, por estar aqui. E obrigada por você existir com seu talento, com tudo que você faz por essas outras mulheres. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe sua caminhada. Deus abençoe cada pessoa que venha parar nas suas mãos, né? Essas mãos tão talentosas. Eu tô tendo a honra de tocar nessas mãos. Eu é que agradeço todos os dias a oportunidade, agradeço a Deus e agradeço você aqui por ajudar a divulgar esse trabalho, para que ele possa tocar e sensibilizar as pessoas com tanta informação. Então é só assim, levando a informação, que a gente espalha conhecimento, espalha cuidado, espalha amor. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estão nos assistindo e nos acompanhando. Até o próximo episódio.